Hoje é dia de acreditar. Hoje é dia de esquecer a eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, esquecer a instabilidade do Internacional na temporada. Hoje você tem uma escolha e a escolha é acreditar, apoiar. O Inter pode sim eliminar o Flamengo. O Inter decide em casa, o Inter decide com o seu povo, o Inter decide no Beira-Rio. Hoje é dia de conseguir voltar vivo para Porto Alegre. E sim, o Inter pode encarar o Flamengo. O Inter é gigante. O Internacional já superou tantas e tantas adversidades. O Internacional já mostrou para ti, torcedor colorado, que ele é capaz de tudo. Então, hoje, o Internacional pode sim acreditar que é possível seguir na Libertadores da América. É dia de Inter e Flamengo, Ribeiro Neto. Hoje é um dia totalmente especial. E já vou adiantar para vocês, hoje eu estarei no Boa Tarde RS e nós já vamos abrir direto do Rio de Janeiro. Boa! Porque hoje o futebol, ele sai da rotina. Sai da notícia normal. Hoje é um dia muito especial, um dia de liberta. E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu tinha prometido a mim mesmo que eu não teria aqueles acessos de confiança que eu tive contra o Fluminense. O Inter teve as suas dificuldades, não foi o que a gente esperava, o que eu esperava. Mas hoje eu pensei e acordei, eu não tenho o direito de duvidar da história e da camiseta do Esporte Clube Internacional. E eu resolvi, desde a semana passada, que eu não eliminaria o Inter antes de tempo. Porque isso é uma falta de respeito com a camisa e com a história do Internacional. E eu tenho certeza que todo esse povo que está lá no Rio de Janeiro, e que nós vamos mostrar daqui a pouco, com os milhões que estão aqui, também acreditam nisso. Cabe ao time dentro de campo comprovar, é óbvio. O Flamengo é o favorito? Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eles estão atrapalhados lá também. Eu não vou eliminar o Inter antes do tempo. E vou dizer mais. O Inter não perde o jogo hoje no Maracanã. Na tela aqui, por gentileza, o que foi a recepção da torcida do Internacional na chegada do Inter no Rio de Janeiro. Isso aqui é uma manifestação, primeiro, de quem ama o clube, segundo, de quem acredita e terceiro, de quem vai apoiar de maneira incondicional. Quer saber de engajamento? Engajamento é isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui. Então você, torcedor colorado, hoje o programa é especial para você acreditar. Nós estamos em duas frentes no Rio de Janeiro para levar até você tudo que envolve o ambiente de Internacional e Flamengo hoje à noite. Vamos lá, direto para o Rio, Leonardo Sonda está conosco. Leonardo Sonda que está acompanhando o Internacional desde a partida do Internacional contra o Fluminense, foi para Bragança Paulista, está no Rio de Janeiro, está em frente à concentração do Inter e vai trazer para a gente esse ambiente. Qual é a possibilidade de escalação do Roger Machado? Mas antes de mais nada, né, vou pedir a licença de todos vocês. É o aniversariante do dia, Leonardo Sonda, então parabéns, Sonda! Você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos. Você viu que Sonda! Passou uma tiazinha ali acenando. Acho que ela sabe, né, que hoje é aniversário do Sonda. Bem-vindo ao dono, Sonda, parabéns. Isso que é de presente. Terror das milfs. Muito obrigado, Felipe Gamba, obrigado, Ribeiro, a todos que estão no estúdio, também a nossa audiência, muito boa tarde. Estou aqui, Gamba, no Rio de Janeiro, no Hotel da Concentração do Internacional, no bairro de Copacabana, na Zona Sul de Porto Alegre. E vocês estão muito corretos, o ambiente é outro nesse momento. No Internacional, a gente pôde ver a chegada ontem da delegação, com muita festa, com ruas de fogo, uma recepção calorosa da torcida do Inter. Eram cerca de 200, 300 torcedores que estavam aqui com muita cantoria, com muita festa, e os jogadores sentiram esse clima, desceram no meio da fumaça, entraram no hotel, já estão nesse clima também de Copa Libertadores da América. O clima completamente diferente daquelas partidas que fiz contra o Fluminense pela Copa do Brasil e também contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Sobre time, Gamba, o técnico Roger Machado encaminhou na atividade de ontem, na terça-feira, ainda em Porto Alegre, o time que deve entrar em campo nesta noite. E a tendência é de uma manutenção da espinha dorsal que venceu o Bragantino 3-1 pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, Thiago Maia e Alan Rodrigues serão volantes alinhados, com o Bruno Tabata sendo meia aberto pelo lado direito. Essa é a tendência. O time está aí na tela para os nossos espectadores aqui dos donos da bola.
tem o Rocher no gol, o Aguirre na lateral direita, Vitão e Juninho a dupla de zaga e o Bernabei é o lateral esquerdo. Thiago Maia e Alan Rodrigues alinhados, com Alan Patrick sendo camisa 10, o meio armador, Tabata pela direita, Wesley pela esquerda e na frente mantido Ricardo Matias, ele que foi o grande destaque da partida contra o Bragantino. Outras opções, Gamba, foram especuladas. Bruno Henrique, Richard, jogadores que poderiam entrar na vaga do Tabata. Mas o Roger, na última atividade, escalou mais uma vez essa base do time que venceu o Bragantino, esse o provável Inter, para encarar o todo-poderoso Flamengo pelas oitavas da Libertadores. Excelente, excelente, Leonardo Sono em frente à concentração do Inter no Rio de Janeiro. Guimarães, está aqui na tela o provável Inter e a principal notícia está lá. Ricardo Matias como titular hoje nesse gigantesco jogo. Mas e como é que funcionaria o esquema tático do Internacional, o Guimarães? O Roger não muda muito o esquema tático, né? O que pode acontecer é o seguinte, o Ribeiro Neto. Como é que tu apontaria? O Wesley ser mais o segundo atacante no movimento que o Roger já fez algumas vezes, né? O Wesley se juntando ao Ricardo Matias, porque o restante está muito bem desenhado. O Thiago Maia é claramente o primeiro volante. O Alan Rodrigues é bem segundo volante. É o homem que dá uma ideia de intensidade, preenchimento, ele faz vai e vem, ele ocupa o setor. E o Tabata se juntaria mais para meia, para o Wesley ser um segundo atacante. Mas também não é de se duvidar que se mantenha o tradicional desenho de um volante mais preso, de o Tabata ser aquele cara que sai da direita e vai para o meio. Mas eu acho que naturalmente, como o Thiago Maia não tem a característica do Fernando, é um jogador que vai acabar se mandando bastante junto com o Alan Rodrigues. Tá? Eu acho que esse sistema ele tem uma ideia que é um resgate a outras coisas que o Roger já fez no Inter. O Inter já atuou muitas vezes com esse desenho com jogadores diferentes. Mas a característica do Thiago Maia é de se mandar um pouquinho mais. Então acho que é um time que conta com essa previsão também, de ter um volante mais dinâmico e o Thiago Maia como esse primeiro que sai um pouquinho. O Ricardo Matias na frente muda um pouquinho a questão da associação. E talvez por isso o Tabata seja jogador a ser mais meia do que atacante. Tu não acha que ele poderia tirar o Tabata e botar o Bruno Henrique? Eu acho que seria um time melhor. Porque assim, ó, eu confesso pra você, tô esperançoso, tô otimista e tal. Mas é mata-mata, e mata-mata... Eu jogaria assim. É completamente diferente. Eu jogaria assim. O Flamengo vem com uma sede pra cima. Tá faceiro esse time aí, velho. Tá. Eu jogaria assim. Eu acho que se eu conheço o Roger, ele vai dar uma cuidada na proteção. O Inter consegue trocar a carta com o Internacional do jeito que está, assim, do jeito que está escalado? Não Esse time é para trocar carta. Pois mas é isso que me preocupa. Do jeito que está escalado aí... Eu acho que assim, o Inter ele não pode entrar totalmente recuado, mas também não dá para jogar faceiro. Se essa for a escalação que a gente apresentou na tela, é um Inter extremamente faceiro. Porque são dois volantes que com a bola contribuem, mas que marcam muito pouco. E no Inter, de laterais que tem dificuldade, principalmente da esquerda do Bernabei, é fundamental que os volantes O esquema que eu utilizaria Thiago Maia com o Bruno Henrique. Perfeito. Eu pegaria o Alan Rodrigues e faria o corredor direito que ele sabe fazer e faz bem. Né? Alan Rodrigues, Alan Patrick e o Wesley. Né? Contra o Bragantino, cara, tem uma ausência assim que a gente pode discutir depois, mas o Carboneiro é uma grande ausência para o jogo de hoje. O Carboneiro é o único jogador do Inter que estava conseguindo furar a linha, furar a defesa. O Wesley não está conseguindo. Pega o Wesley, recentemente não está conseguindo. Hoje o Inter não precisa furar a linha. O Inter não precisa furar a linha hoje. O Inter vai jogar reativo hoje. Aí que tá. Por isso que tem que ter velocidade. O Tabata não é um jogador para jogar reativo. Mas o Wesley é. O Wesley, em tese, sim. O atual, nem tanto. Tá? Em tese, sim. O que eu faria seria... o Wesley pela esquerda é outro Wesley. Eu colocaria o Bruno Henrique pela esquerda. Eu colocaria o Bruno Henrique, tiraria o Tabata. Eu acho que tem um jogador que sabe com condução de bola dar ritmo. Pelo menos soube nos dois jogos em que atuou, que é o Alan Rodrigues. É volante de ritmo. Eu colocaria o Bruno Henrique no lugar do Tabata e deixaria o Alan Rodrigues um pouquinho mais liberado para conduzir essa bola. Eu também iria de Bruno Henrique no lugar do Tabata por uma questão óbvia. O Inter decide no Beira-Rio. É isso aí. O Inter decide no Beira-Rio. O Flamengo vai fazer do jogo de hoje o jogo para encaminhar a classificação.
O Internacional tem que ir como postura para o jogo de hoje, sair vivo e decidir em casa, com o seu povo no Beira-Rio. Vamos lá. Outro ponto do Rio de Janeiro, Alexandre Ernest está conosco também. O Ernest também está acompanhando o Internacional. Beira da praia, para trazer para a gente o ambiente, a motivação, a mobilização do torcedor colorado, porque, pelo que eu estou acompanhando nas redes sociais, de tudo que os nossos repórteres estão trazendo, o torcedor do Inter, ele conseguiu fazer uma separação, né? O que passou, passou. Fica lá atrás. Caiu pro Fluminense, tá bom. Caiu, já chorou, já brigou. Hoje é um novo dia. É isso. É isso aí, cara. Hoje é um novo dia na competição que sempre foi a prioridade, na competição que seduz, na competição que é a ambição de todo torcedor colorado. Então é o seguinte, Copa do Brasil ficou pra trás. O que interessa é Libertadores da América e o jogo contra o Flamengo. Bem-vindo ao Donos. Boa tarde, Ernest. Boa tarde, Felipe Gamba. Boa tarde a todos que estão conosco aqui também nos Donos da Bola, né? O pessoal também da bancada, Ribeiro, Guimarães, o Pedro, Bruno. Olha, eu acho que vocês acertaram muito nessa questão do clima, né? E dessa praticamente divisão, né? Olha, beleza, ninguém queria ter saído da Copa do Brasil, ninguém queria ter sido eliminado para o Fluminense, mas agora é um outro momento. Aliás, todos os colorados que a gente conversa aqui mencionam isso, né? O jogo contra o Bragantino, agora no final de semana, ele deu um certo alento, ele deu uma certa sobrevida, né? A gente olha assim para o torcedor e ele pensa, dá para encarar, dá para tentar buscar aí um resultado positivo aqui no Maracanã essa noite. Muita gente fala também no bastidor aqui do hotel da delegação, de que o Inter precisa ser inteligente. Vocês falaram, né? Sair vivo aqui do Maracanã. Sair vivo do Maracanã não quer dizer que o Internacional vai jogar recuado, mas o Inter vai, quando tiver a bola, tentar propor o jogo, mas ao mesmo tempo usar da inteligência. Jogo de Libertadores, se cair de repente por conta de uma falta, dá um tempinho, segura um período ainda, né? No chão, faz aquela catimba que a gente está acostumado mais de ver com o time argentino, mas ao mesmo tempo faz com que as coisas trabalhem para o lado do Inter. O que significa isso? O que significa isso? Tu pegar e aproveitar o momento do jogo. Não... Tô nervoso. Torcedor escolheu acreditar. Assim, eu não sei. Dia de jogo já é um dia especial. E dia de liberta, cara. Eu vou dizer mais, até acho que o Bruno e o Pedro devem estar ansiosos, porque eles vão secar uma barbaridade. E é do jogo. Seria o contrário, seria também a mesma coisa. Então, e até vou dizer, convido, hein? Hoje a Rádio Bandeirantes, a partir das 6 da tarde, já direto. Guima vai comentar o jogo. Não, quem é? Calvin e Beza, é isso? Que legal. Com o Daniel Bambambam de Oliveira narrando. Então vai ser um show de transmissão da Rádio Bandeirantes. Mas assim, ó. Cara, vou dizer uma coisa pra vocês. O Flamengo vai tentar 15 minutos de abafa. Isso é a coisa mais certa do mundo. Tá? O Internacional, por isso, tem que ter muita inteligência, cara. Inteligência, sabe? E vou dizer mais, tá? Eu acompanho, no mínimo, os últimos 5 jogos do Flamengo. O Felipe Luiz é líder brasileiro, mas ele está sendo contestado. Sabe por quê? Porque o Flamengo está se atrapalhando. Está se atrapalhando com o futebol. Não consegue ter uma linha linear, entendeu? De qualidade de jogo. E no Flamengo, as coisas são diferentes. O Flamengo, além de ganhar, tem que jogar bem. O Tite foi embora por causa disso. Então, o Inter tem que aproveitar esse momento de instabilidade do Flamengo, sabe? E se impor. Gente, tu tem que jogar com personalidade. Tu tem que ser altamente competitivo. Esse é um jogo de erro zero. Tem uma chance de gol, caixa. Caixa. O Flamengo perde gol a valer, porque eles chegam muito. O Inter não tem esse direito. Não tem. Espero que estejam inspirados e trazendo... Cara, se o Inter voltar vivo pro Beira-Rio, meus amigos, tu imagina o que será isso aqui quarta-feira que vem? Eu não tenho nenhuma dúvida. Cara, os caras vão voltar, deixa eu falar um negócio pra ti, de madrugada, madrugada anterior. Ô, meu bruxo, olha só, te falar um negócio pra ti. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Inter vai voltar vivo. Depois a gente vai analisar o Flamengo, tá? E tem uma característica bem particular deste time que entra em campo do Flamengo. Quando a gente fala sobre instabilidade do Felipe Luiz, contestado, é muito com relação à qualidade do jogo, mais do que
a pontuação que o Flamengo faz. Vamos lá, o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro com folga já agora, né? A Copa do Brasil foi um campeonato que o Flamengo desconsiderou e tem a Libertadores. Mas eu vou tentar depois explicar por que o Inter chega vivo. Um spoiler, tá? O time do Flamengo, ele é voltado para dominar o jogo, mas não tem, na sua estrutura dessa equipe que entra em campo, um time para massacrar. Ele não é time para massacrar. Ainda mais sem o Arrascaeta. Obrigado, Bop. Valeu, gurizada. Olha só. Sem o Arrascaeta e sem até o Bruno Henrique em forma, tá? Esses dois jogadores, que são jogadores mais voltados para aquele jogo de vertical, eles verticalizam o jogo. Tem um cara só que faz bem essa situação nessa nomenclatura, que é o Samuel Lino. O Samuel Lino é muito bom jogador, tá? Mas ele é um jogador essencialmente de lado. Ele começa a carreira como lateral esquerdo e hoje está jogando de ponta esquerda. Ele é uma espécie de ponta esquerda avançado, lateral esquerdo avançado, jogando de ponta, tá? Qual o jogador que tem a capacidade de ser dominante por ele, de individualidade? O Pedro é específico, dentro da área. Luiz Araújo é um bom jogador, eu acho muito bom jogador, mas é um cara de sistema. O Plata é um dos caras mais ciclotímicos que o Flamengo tem, porque tem jogos que ele joga muito, tem outros jogos que ele some o Gonzalo Plata. Então, com essa formação, sem o Arrascaeta, primeiro, o processo de armação é com o Jorginho, e é um baita processo de armação, tá? Baita jogador, ele é recuado, aquele movimento que se recua, o cara com capacidade de armação para ser primeiro volante, para enxergar o campo e ter passe. O passe do Jorginho é sensacional, cara, né? Pode desequilibrar o jogo. Pode desequilibrar com um passe, mas ele não é. Mas ele não é, Ribeiro. O jogador. Se o Inter tiver 4 para marcar, isso. O Inter ganha meio campo. Ele não é um cara. E o Alan é pé frouxo. É isso. Esse é o ponto fraco. O Jorginho desequilibra com o passe, mas o passe precisa sempre de um complemento do cara lá na frente que vai aproveitar ou não o passe, tá? A ausência do Arrascaeta é a melhor notícia possível, não tenha nenhuma dúvida. Esse cara é decisivo. Esse cara pega a bola, Bruno, e ele vai por ele, entendeu? Esses caras que o Flamengo tem hoje não vão por eles. Eles precisam de um complemento, né? Pedro é extraordinário na área, Samuel Lino é extraordinário na ponta, mas não é uma resolução sozinha, isolada. Ainda, tá? A leitura do Guimarães aqui foi numa leitura diante de uma perspectiva de onde o Inter pode aproveitar possíveis fragilidades do Flamengo. Mas só para ficar claro, gente, mesmo sem o Arrascaeta, é um baita time. É um baita time. Mas não tá entrosado. Gente, Jorginho, Araújo, Samuel Lino, o Plata, o Pedro, gente. É um baita time, Alexandre Ernest. Mas a questão principal do que se fala também aqui no bastidor e na concentração do Internacional é uma questão física do Flamengo. O segundo tempo do Flamengo cai muito de produção fisicamente. E que aí o Inter também pode aproveitar. O Inter precisa ser inteligente, claro, nos primeiros 15 minutos de jogo, mas pegar o primeiro tempo, conseguir fazer um enfrentamento interessante e de igual para igual, para no segundo talvez apostar na velocidade do Vitinho, talvez apostar numa velocidade do Gustavo Prado, a gente ter novidades aí, de repente, para surpreender no segundo tempo. Por isso, até mesmo, eu até não discordo tanto quando vocês falam do Bruno Henrique jogar do lado do Thiago Maia. Eu iniciaria com o Tabata, com a mesma formação da partida diante do Red Bull Bragantino. Mas não seria de todo anormal o Bruno Henrique começar o jogo para o Tabata no segundo tempo apostar na velocidade lá na linha de 3 para frente. Olha, apesar desse desentrosamento que o Ribeiro traz aqui com relação ao Flamengo, esse meio-campo do Flamengo aí com o Luiz Araújo, com o Jorginho e com o Alan, ele ainda é um meio-campo mais forte e mais contundente que o meio-campo do Internacional. Ele ainda é melhor. Ele ainda tem jogadores de melhores valências. E aí, Ribeiro, o desentrosamento ele fica de lado pela qualidade desses três aí. Tenho minhas dúvidas, tá? Tenho minhas dúvidas. Muito superior. Muito superior. Eu não acho muito superior, muito, assim. sim. O Jorginho é melhor do que todos, ok. Mas o Flamengo não tem um Alan Patrick, por exemplo. O Luiz Araújo não é camisa 10. Eu acho que esse desenho vai ser alterado. O Plata que vai jogar por aí, isso que eu ia dizer, tá? Eu acho que esse desenho... É o Plata que vai armar o jogo. Então, melhor ainda. Eu acho que esse desenho se altera. Troca o Plata pelo Luiz Araújo. O Plata é bem inferior ao Alan Patrick. O Plata é o carboneiro do Inter.
Não é o Carboneiro do Inter. Não é o Carboneiro do Inter. O Carboneiro do Inter é o Samuel Lino. Isso. Não. Isso, é assim. O Plata não é o Carboneiro. O Plata é um jogador muito menos condutor que o Carboneiro. O Plata é um jogador de força e é um jogador até de toque final, ou seja, ele joga como atacante. Cara, então, olha só. É um cara que sabe atacar bem o espaço para dar o toque final. O Carboneiro cria mais que o Plata. Quem é melhor, o Plata ou o Alan Patrick? Como meio, eu não tenho dúvida, o Alan Patrick. Tá. Quem é melhor, o Alan Rodrigues ou o Alan? O Alan Rodrigues. O Alan Rodrigues é melhor que o Alan. Então eu estou com 2 jogadores do Inter que são melhores que o Flamengo. Eu acho que o então como é que o meio campo do Flamengo é muito melhor que o Inter? Eu acho que o Jorginho essa é a minha opinião. Eu penso que o meio campo do Flamengo ele é superior qualitativamente do que com relação ao Internacional. Cara, eu acho que o Jorginho vi o meio campo do Inter sucumbir várias vezes contra time piores que esse do Flamengo. Cara, mas então, no meio campo. Mas o ataque do Flamengo, tu vai botar as 3 posições do Flamengo, Bruno. Luiz Araújo é melhor que o Tabata, o Samuel Lino é melhor que o Wesley, o Pedro é melhor que o Matias. Não, o time do Flamengo é melhor do que o do Inter. O que eu quero dizer é que normalmente o jogo se constrói no meio campo. E tirando o Jorginho, eu não acho esse Flamengo tão superior ao Inter. O próprio Samuel Lino, ele é um jogador que não vai para dentro. Como tu mesmo explicou, ele é um cara de fundo que vai cruzar, o Pedro tem que estar bem marcado, porque a jogada vai ser pro Pedro, o Luiz Araújo é rápido, essa é uma preocupação que o Inter tem que ter. O Luiz Araújo em cima do Bernabei. Isso. Só que o Luiz Araújo não é um cara forte. O Bernabei tem levado a pior... Mas é habilidoso. Extremamente habilidoso. Mas um drible previsível dele. Mas, não, ele é bom. Médio. Não, ele é bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Bernabei, ele tem perdido disputas para atacantes fortes. Ele perde no tranco. O Serna do Fluminense atropelou ele na força, não é na habilidade. Eu acho que na velocidade, o Luiz Araújo e o Bernabei... Mas o jogador forte está em campo. O meio campo do Fluminense é melhor que esse? Ele pode trocar, o Pedro. Se basta uma inversão do Luiz Araújo com o Plata. Porque ele bota o jogador forte em cima do... O Plata é forte. O meio campo do bota Fluminense o Plata em cima do Bernabei e é uma leitura que se faz. O meio de campo do Fluminense... É melhor que esse aí? Para mim, o Jorginho cresce muito. O Jorginho é superior a todos os caras do Fluminense. Mas Hércules e Martinelli... Eles embalsamaram o meio de campo do Inter. É por isso que eu tô te falando. Esse meio campo que não tinha o Alan Rodrigues, gente. Vocês esqueceram. Mas ao mesmo tempo vocês estão esquecendo desse cara que o Bruno acabou de falar, do Alan Rodrigues. Exatamente. Contra o Fluminense não tinha o Alan Rodrigues. Eu não tô querendo dizer que esse menino aí ele vai virar o Zidane no Inter e tudo mais. Mas assim, a diferença de qualidade para o que o Inter tinha no Fluminense para o que o Inter tem agora... é muito maior, muito maior. O Rodrigues, por exemplo, bota o Alan no bolso. O Thiago Maia e o Jorginho daí já não. Se a gente for fazer um mano a mano, por exemplo, só dos 2 volantes. Eu vejo o seguinte, para além das comparações, tá? Olhando para o lado do Internacional, principalmente na questão motivacional para o jogo de hoje. Porque o torcedor, ele pode ficar ainda naquela assim, será que o grupo ainda está abalado? Será que o grupo está sentindo a eliminação para o Fluminense? Como eu disse, hoje é dia de esquecer isso, hoje é dia do Roger mostrar se realmente ele é gestor, porque hoje é dia dele chamar o vestiário para ele, Roger. Hoje é dia de usar muito a experiência, o respeito e a idolatria do D'Alessandro no vestiário. Hoje é dia do D'Alessandro entrar no vestiário e mostrar para esse grupo o que significa uma Libertadores da América, mostrar para esse grupo o que está em jogo para o Inter hoje, porque todos os jogadores do Inter foram criticados, a direção foi criticada, o Roger foi criticado, e nós sabemos que no futebol o jogador se alimenta de motivação. O nós contra eles, a resposta, vamos mostrar que temos qualidade, vamos jogar pelas nossas famílias, vamos jogar pela nossa dignidade. O jogo tá aqui, gente. O jogo é esse. A oportunidade pro Inter é essa. Jogo do ano. É o jogo do ano, é o jogo da dignidade, Ribeiro. É o jogo, eu vou além, é o jogo da gestão Barcelos. É o jogo da gestão Barcelos, gente. Já o presidente Alessandro Barcelos, que tu acabou de falar, diferente do que aconteceu em Atibaia, quando boa parte dos repórteres sequer receberam um boa tarde ou um bom dia nos momentos ali em que tinham, né, encontros com os dirigentes do Inter. Hoje, por exemplo, ao final da manhã, ali o presidente Alessandro Barcelos desceu para atender uma pessoa, 1 a 1, né? Foi lá, cumprimentou, estendeu a mão, sabe? Pareceu que estava menos tensionado o clima. Não só, claro, né, por tudo que aconteceu aí no final de semana no Bragantino, mas também pela recepção da torcida aqui. Diferente lá em Atibaia, quando o Inter chegou e teve protesto.
alguns torcedores cobrando jogadores, dizendo que tinham que jogar com mais raça, honrar a camisa. Ontem aqui o que se viu, não, foi um apoio nível Beira-Rio, nível, claro, de uma maneira proporcional, né? Óbvio, tinham 300, 350 torcedores aqui, mas com ruas de fogo e todo mundo empurrando o time, ninguém, ao contrário, ninguém hostilizando ou pedindo raça. Pelo contrário, mostrando que estavam com eles. Não, esse é o momento do apoio, né? Esse é o momento do apoio. A crítica ficou lá atrás, por isso que o Inter tem que saber aproveitar isso. Por isso que o presidente Alessandro Barcelos tem que saber aproveitar isso aí. Hoje é o momento da mobilização, gente. Hoje é o jogo para o Internacional. É o jogo. E tem uma peça que tu citou aí que foi poupado nas faixas, que foi o D'Alessandro. O D'Alessandro. Não foi criticado, né? O D'Alessandro, a presença do D'Alessandro por si só no vestiário já impõe respeito. A presença do D'Alessandro por si só já mostra para esse grupo do Internacional o que representa o jogo de hoje. O D'Alessandro é fundamental, assim como o Roger, assim como o Paulo Paixão, como o Alessandro Barcelos, a liderança do Alan Patrick. Gente, hoje é o jogo. O mercado mesmo machucado, eu não sei se está lá, mas... a mobilização tem que ser total, gente. Tem que ser total. Vocês não acham que existe alguma chance do Richard começar o jogo? Acho que existe. Mas eu acho que não é o mais provável. Sabe por quê, cara? Porque assim, ó, eu acho que quando a gente fala, o Inter tem que hoje fazer uma Copa do Mundo. Só que uma coisa Só pela bola aérea do Flamengo, é isso? Não, pelo posicionamento. Não, por posicionamento de marcação no meio campo. Mas aí teria que puxar o Alan Rodrigues para a direita. Proteção aos laterais, entendeu? Isso aí. Sabe por quê? Porque assim, ó, o Roger ele já entrou com 3 volantes em outros momentos e vocês estavam aqui projetando daqui a pouco a entrada do Bruno Henrique. Mas, cara, Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Rodrigues são 3 volantes que jogam com a bola. Nenhum deles tem como virtude principal a marcação. Eles marcam mal e eles são lentos. Entende? Eles são lentos e o time do Flamengo é rápido. Então, olha, eu tô achando que pode surgir o Richard posicionado na frente da área, Thiago Maia saindo mais pela esquerda, o Alan Rodrigues mais pela direita, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias. Esse seria o time que eu faria. Eu faria um time com o primeiro volante. Eu faria um time com o primeiro volante. Eu não colocaria o Richard, tá? Ainda que ele esteja, né, entre os relacionados, liberado do protocolo de concussão da CBF. Só que assim, o Richard tem alguma questãozinha que, para mim, ela pode ser diferencial, tá? Ele tem pontos na cabeça. Ele teve um corte, um pequeno corte na cabeça por conta, né, do choque que teve com o jogador lá se eu não me engano, do Fluminense, né, lá no jogo contra o Fluminense ainda. E eu não sei se ele seria a melhor opção, mas eu colocaria um Luiz Otávio, por exemplo. Botaria o Luiz Otávio com o Thiago Maia mais o Alan Rodrigues, e aí sim, o Alan Patrick, o Wesley e o Ricardo Matias. Eu faria assim, botaria um primeiro volante para liberar os outros 2 que jogam mais para frente. Por isso que não dá para trabalhar com uma escalação já definida. O Ricardo Matias, para vocês, alguém tem que pegar mais, entendeu? Os laterais do Inter, eles... Principalmente o Pernambuco. Assim, vai começar de qualquer jeito, quer dizer? Eu concordo, mas eu ponho uma ressalva nessa tua ideia, que é uma ideia boa, com relação à capacidade de marcação na prática de um jogador que realmente teve um problema, que não é um problema, assim, né, pequeno. Cabeça, a gente sabe que é, né, sempre um problema grave, que tem os pontos, como falou o Ernst, e que ainda está desentrosado. O Richard tem, o que, minutos com a camisa do Inter, não chega a uma partida completa. Ele ainda está desentrosado. Eu acho essa ideia boa, né, e reforço, obviamente, não vou chorar aqui pelo passado, mas vou chorar um pouquinho pelo passado, tá, o Bruno, se tu me permite. Isso aqui é o cara que deveria estar nesse jogo, que era o cara para estar nesse jogo. Claro que o Fernando, cara. Mas era o cara perfeito para estar nesse jogo, sabe? Imagina o meio campo com o Fernando, o Alan Rodrigues e Alan Patrick. É isso, e o Thiago Maia. Vocês não acham que numa última hora não pode aparecer o Borré como referência nesse time do Internacional aí? Eu não sei. É 100% o Ricardo Matias? Bom, eu tô me baseando nas informações dos nossos repórteres que o Ricardo Matias vai jogar. Tá tudo certo, a informação tá dada. Mas mesmo aqui não se fala do Borré, tá? O que se fala mesmo é dessa movimentação no meio campo, do Tabata ou do Bruno Henrique. O Richard corre muito por fora, tá? Muito por fora mesmo. Mas, por exemplo, botando um primeiro volante, mas o que se fala mesmo é Bruno Henrique e Tabata. Vou contar um negocinho pra vocês então, tá? Se o Ronaldo... óbvio. não entrega... óbvio. Seria titular. Jogaria.
Se o Ronaldo não entrar aquela bola, o Ronaldo seria o titular. Óbvio que sim. O Ronaldo só não tá no time, não é pelas atuações que deixavam a desejar e deixaram a desejar, tá? E eu vou te falar, e o Richard só não vai ser titular se não for pela cabeça. Pelo problema na cabeça. Pela cabeça. O Ronaldo jogaria mesmo com atuações ruins. O que queima o Ronaldo, o que escancara o Ronaldo, foi a entregada que ele deu. Tem razão. Vamos lá, o Alexandre Ernst está no Rio de Janeiro e ele conversou com a torcida do Internacional lá em Copacabana, Ribeiro Neto, e fez um mano a mano com a torcida colorada na beira da praia em Copacabana. É o Donos da Rua, sabe onde? No Rio, bora pra lá! Felipe Gamba, eu tô aqui na praia de Copacabana e eu vim, claro, né, na orla, junto à Barraca dos Colorados, o posto 37 deste lugar maravilhoso que é o Rio de Janeiro. E eu quero saber dos colorados como fica o mano a mano entre Internacional e Flamengo. Rossi ou Rocher? Rocher, que ele tem mais habilidade, que ele é um jogador mais... que veste mais a camisa, tem mais raça e tem a cara do Inter. Aguirre ou Varela? Deixando... Aí o clubismo impera, é Aguirre, 100%. Vitão ou Léo Ortiz? Vitão. Juninho ou Léo Pereira? Juninho. Alexandro ou Bernabei? Essa é fácil, Bernabei. Maia ou então Jorginho? Maia. Alan Rodrigues ou então o Alan? O Alan Rodrigues, o colorado, o uruguaio aí que vai fazer a diferença hoje. Bruno Tabata ou Luiz Araújo? Bruno Tabata, 100%. Alan Patrick ou Plata? Vamos, Alan Patrick, vamos! Vamos fechar aqui o nosso mano a mano? Wesley ou Samuel Limo? Wesley, né? Hoje é colorado. Vamos lá, vamos Inter. E Ricardo Matias ou Pedro? Ricardo Matias hoje vai jogar muito, hoje vai fazer uns 2 aí para nós, ser 2-0. Totalmente isento esse nosso mano a mano. Eu vou ficar Roger Machado ou então Felipe Luiz? Óbvio. Muito obrigado mesmo. Apenas, Carlos. A gente fala sobre o jogo, sobre o famoso voltar vivo, né? Quando a gente fala sobre voltar vivo, significa que existe uma diferença muito grande de qualidade entre as duas equipes. E para mim ainda há essa diferença de qualidade. E é o primeiro ponto para que se tenha esse jogo competitivo que o Ribeiro coloca, compreender e principalmente admitir que há a diferença de qualidade. Hoje é jogo para marcar, e marcar bem, marcar, não vigiar. Ver que o coleguinha está passando dificuldade com um jogador, dobrar essa marcação. Ver que tem cara no meio de campo que domina a bola, está pensando o jogo do Flamengo, vai em cima e pressiona, elimina o espaço. O Inter é capaz de fazer isso, precisa ter treinado isso. Acho que sim, é um jogo para uma certa marcação alta. Não vejo o Flamengo como um time que vai conseguir escapar da marcação e achar buraco, porque não tem essa característica o jogo do Felipe Luiz. O jogo do Felipe Luiz é um jogo, sim, muito apoiado, muito baseado nas conexões, mas é um jogo que também consegue ser direto. Pega um cara como o Léo Ortiz, é um cara de cruzada, né? É um cara de bola atravessada para quem está no canto oposto. Ele faz isso muitas vezes. O ponto que eu quero chegar é que, se houver o empenho para a marcação, que muitas vezes não há no time do Inter, e principalmente, alta, Ribeiro... Hein? Marcação alta, foi o que eu falei alto. E principalmente entender que as chances produzidas devem ser concretizadas, finalizadas, concluídas. Eu acho que sim, dá para voltar com um bom resultado. Eu acho o cenário muito diferente do jogo contra o Fluminense. O Fluminense tinha um oba-oba, tá? Hoje não tem. Sim, tinha. O Inter é melhor que o Fluminense, o Inter não sei o que do Fluminense, e se viu que não era. Hoje se admite que o Inter não é melhor que o Flamengo. Eu acho que o Inter trabalha bem nesse tipo de situação, viu? Guimarães, eu acho que a questão não está só na nominata e na questão técnica, na qualidade técnica. Eu acho que está no momento do Inter. O momento do Inter, ele não é bom. O momento do futebol coletivo do Inter. Porque, por exemplo, o jogo que o Inter faz no primeiro semestre, agora contra o Flamengo, que sai de 1-1 aqui, o Inter não só fez um jogo de igual para igual, mas saiu na frente no Maracanã. Então, o que todo mundo fala sobre a questão de voltar vivo e tal, é pelo momento do Inter.
Não teve oba-oba nada em cima do Fluminense, principalmente quando lá atrás o Inter também não estava num momento bom dentro do Campeonato Brasileiro, estava só perdendo seus jogos, estava inclusive tentando achar 3 volantes, tentando achar outras formas de jogar. Eu acho que a questão do voltar vivo é em cima do momento colorado, muito mais do que a questão nominata, porque olha, o time do Inter tem muita qualidade. O time do Inter tem muita qualidade, tirando, claro, o nosso clubismo aqui do mano a mano, dá para fazer tranquilamente algum enfrentamento com diversos jogadores aqui. O Bernabé, por exemplo, ele já foi o melhor lateral do Campeonato Brasileiro, poderia fazer um enfrentamento de igual para igual com o Alexandro, Tabata, o Alan Patrick com o Plata, não preciso nem dizer. A gente ainda tem ali o ataque que, bom, esse não tem como comparar o Wesley e o Matias com o Pedro e o Lino, mas dá para fazer sim um enfrentamento de igual para igual para sair vivo daqui, muito em cima do modelo do Roger. Se voltar com o pessoal marcando na frente, com o Internacional tocando bola, valorizando a posse, sendo um pouco mais inteligente, aí sim a gente volta com um ótimo resultado. O que eu vejo é o seguinte, tá? Se a gente for olhar tecnicamente, comparar grupo por grupo, Inter e Flamengo, o Flamengo é o favorito pela qualidade do Flamengo. O Flamengo tem banco também. O Flamengo né? tem alternativa, o Flamengo tem opção, o Filipe Luiz consegue mudar um jogo com qualidade. O Roger não consegue fazer isso no Inter. Agora vamos olhar para algo que o torcedor olha muito, tá? Que é a questão motivacional do Inter. O Inter tem como tirar proveito da tragédia que aconteceu contra o Fluminense. Eu asseguro para vocês que em termos de postura, o Internacional não vai entrar da mesma maneira. Também acho. Só que aí a gente vai entrar no debate da questão técnica. E na questão técnica, se o Flamengo superar o Internacional, desculpem os colorados. É óbvio. Cara, mas eu acho que não é óbvio. Eu acho que não é só técnica, tem uma questão de característica de perfil de atletas também. Os jogadores do Inter, eles competem pouco. Tu pegar praticamente... Por isso que eu defendi primeiro volante, para competir um pouco mais. Mas é que esse é o ponto, para mim, que vem o aprendizado da eliminação para o Fluminense. Mas eu não sei se quem não competiu contra o Fluminense tem obrigação de competir hoje. Tu tá correto, mas eu duvido da capacidade de competição. Duvido da capacidade de competição do Thiago Maia, por exemplo, nesse meio campo, porque é o principal cara que precisa combater. Eu duvido da capacidade de competição do Bernabé. Mas hoje é o jogo. Para marcar pelo lado. É hoje o jogo. Ok, mas às vezes eles se matam e perdem a disputa. Ou tu acha que o Bernabé não deu a vida atrás do Serna? Mas o Serna atropelou ele. A questão não é a entrega pro Bernabé, é característica. Isso. O Bernabé não sabe marcar, ele não tem um cacoete da marcação. Mas aí, e nem o Thiago Maia. Mas aí o Roger exigiu o melhor dele. E nem o Thiago Maia. Se eu partir num princípio... Mas se eu partir num princípio... O Thiago Maia também não ajuda. Mas tem característica para isso? Não, se eu partir num princípio... Pelo menos são dois caras. Se tu deixar É que assim, ó, o Bernabé, que é um ótimo jogador do meio pra frente, a gente concorda com isso, é o que o Bruno tá ele dizendo. marca muito mal. Então tu tem que obrigatoriamente, isso é uma obrigação. Mas o Bernabé não vai começar a marcar a partir de hoje. Não. O que tu faz? Obrigatoriamente, situa mais um ali pra poder ter dois, cara. Pra dar o respaldo pra ele. A questão é, eu não consigo conceber que falta de competitividade para os jogadores do Inter está em questão no jogo de hoje. Não, gente. Hoje é jogo para competir. Hoje é jogo para brigar. O Inter no jogo de ida contra o Fluminense, Beira-Rio competiu pouquíssimo. Nada. Hoje é o jogo da dignidade para esse elenco. O torcedor do Internacional protestou no Beira-Rio, tá? O jogador não gostou. Hoje é dia de dar resposta. Se tem algum objetivo com o protesto do torcedor, sabe qual é? Justamente fazer o jogador se mobilizar e render. O que aquele torcedor esperava quando estendeu todas aquelas faixas, o que ele esperava, tá no jogo de hoje, gente. Pois é, mas eu acho que isso não dá jogo, tá? Esse tipo de coisa pode ser uma ferramenta... Mas o Inter não teve isso. O Inter não teve isso. Precisa de resultado. Não precisa dar jogo, precisa ter resultado. Hoje isso não dá jogo, mas dá resultado. Pois é meio perigoso a gente falar isso, tá? Eu não posso acreditar que é preciso esse tipo de ação para os caras terem maior motivação. Não posso. Eu acho que o jogo por si só hoje vai estar o técnico da seleção brasileira vendo o jogo. Entendeu? Transmissão para todo o país, um horário nobre, em TV aberta. Não tem nada mais importante que o jogo de hoje. Qual é o jogador que precisa de motivação para dar tudo no jogo de hoje? Não existe. O Inter já mostrou no histórico recente que precisa. Cara, eu não posso. O Inter já mostrou no histórico recente que precisa. Hoje é o jogo. Todo mundo quer jogar esse jogo, cara. Tá louco, cara. Se a gente pegar o recorte dos últimos 2, talvez 3 anos, a gente consegue juntar os dedos, a gente consegue contar quantos jogos
do Internacional foram com o espírito de né? A gente resolve isso aqui a qualquer hora, meu bruxo. Né? Vamos tocar aqui, porque a qualquer hora a gente é melhor que eles, a gente resolve a qualquer hora. A gente acumula em discurso, atitude, comportamento e jeito de jogar diversos momentos onde houve sim um salto alto, uma soberba, isso é tem uma Ferrari, só me falta o Oscar, até desembocar no jogo de ida contra o Fluminense, onde o Inter entrou em campo achando que resolveria hoje as não coisas é esse o caso. a qualquer momento. Até o Inter sabe que o Flamengo é menor, cara. Mas hoje... Então não vai ser o caso olha hoje. Só, mas tu tá pensando isso. Mas esse histórico, esse retrospecto, aí faz eu pensar como Gamba. Me faz acreditar que sim, tu precisa ter não sei se motivação extra, mas um incentivo motivacional para poder demonstrar em campo, eu cara. Eu não acredito nisso, pelo amor de Deus. O cara tem que pode ter sangue para pensar assim, cara. Precisa, Ribeiro. Pelo amor de Deus, cara. Tu não pensava assim contra o Flu também. O que o Bruno estava falando sobre os jogadores competirem mais, até a característica dos caras que estão ali no meio campo do Inter, né? Eles são jogadores, entre aspas, um pouco mais lentos. Entre aspas, um pouco mais lentos. E o Flamengo é um time que corre muito. O Flamengo é um time veloz, de transição, de acossar, né, de envolver. Talvez, acho que nesse aspecto que o Bruno citou ali, de um meio-campo mais resguardado, justamente por esse envolvimento, que também tem pelos lados, tá? Não vamos esquecer, a gente está esquecendo 2 bons laterais que o Flamengo tem. Jorginho não é um jogador de ele ser rápido, de ele ser condutor, a bola anda rápido com ele. Mas a bola anda rápido com ele. Esse é o envolvimento. Sabe como é que tu faz? Limita o espaço do Jorginho. Sim, esse cara tem que ser marcado. Limita o espaço. Tu não precisa correr atrás do Jorginho, porque ele não vai correr. Só que eu vou te dizer... Mas tu limita o espaço. Tu chega e restringe uma área pro Jorginho, que daqui a pouco vai obrigar o Jorginho. Ele não vai te entregar porque ele tem uma pouca taxa de perda, mas ele toca para trás. Tu tira o jogo da frente do Jorginho. Marcação. Concorda, Herdas? O Guimarães, tu tem que usar para tirar no meio-campo ali, tu tem que usar o Alan. É o Alan que tu tem que pegar e pressionar. Esse cara vai ser o Ronaldo do Flamengo hoje. Esse cara tem mais chance de errar do que o Jorginho. Os demais da frente, igualmente. Esses dificilmente erram um passe ou tem a bola muito mais controlada. O Alan já não. O Alan, se tu fizer uma pressão na saída de bola, se tu marcar mais próximo, talvez ele entregue e rife a bola para o Inter, assim como o Inter já fez contra o Fluminense. É meio que usar do próprio veneno, né? O que a gente já acabou sofrendo, usa também contra o Flamengo aqui. E tem um cara que, para mim, eu acho